Fazendo os testes iniciais por aqui. Opa! Começando. Olha aqui meu amigo Renê, já chegou aqui. Vamos lá. Boa noite. Vamos ver que agora eu convidei o Renê. Lu, boa noite, Lu. Que bom que você tá por aqui. Ó, o Renê aí. Boa noite, meu amigo. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bem? Ó, Flávia Castro, eu conheço essa, hein? Eu já ouvi falar nela, já ouvi falar. Nas minhas viagens, esse nome me parece conhecido. Olha, Direito Sistêmico OAB de Poços de Caldas, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Renê, tá me escutando bem? Vamos fazer aqueles ajustes iniciais. Tô te escutando bem, você também me ouve bem? Tô escutando bem. Ó, a Lu colocou assim, coisa linda, boa noite, homens lindos. Ei, Lu, você é demais, viu? Saudade, minha querida, saudade. Essa Lu, gente, é a alegria em pessoa, assim. Você chega perto dela, é uma luz que brilha. Saudade de você, viu? Geraldo, bem-vindo. Renê, tô fazendo os ajustes iniciais aqui, só para o pessoal ir chegando. Sim, com Camila, certeza. ó, Camila é minha professora de Pilates e ela já disse para mim assim que escuta bastante seus áudios, viu? Maravilha, muito obrigado. Vi que entre as pessoas que entrou também a Flávia Mendonça, terapeuta corporal fantástica, né, para alinhar todo mundo aí nesses períodos de. Precisamos. Bem-vinda, Flávia. Ó, Renê, você vai me ajudando aí, porque eu me perco às vezes aí nos comentários e às vezes deixo Tá. passar, então assim, me ajuda aí. Ó, a Tati, Tati Colombo, querida amiga, bem-vindo. Deixa eu te apresentar então, Marcos. E você me apresenta. E aí a gente vai começando o papo. Ótimo. Tranquilo? O pessoal vai entrando porque, assim, estamos exatamente 8 horas em ponto, então a gente pode dar sequência já. Nossa, isso aqui é uma live com alemão, hein? Bom, estava eu conversando com o Marcos, né? Não por acaso, Marcos e eu batemos uma bola virtual, porque toda terça-feira, às 8h30, no Zoom, Marcos e eu e outros colegas, às vezes a gente orienta, coordena o grupo de estudos de direito sistêmico e constelação familiar, que foi iniciado pelo Renato Bertatti, pela Alice Santin, pelo Hamilton Rosa, e a gente sempre está lá, às vezes fazendo bate-bola. Essa terça eu não pude estar lá junto com o Marcos. A gente estava conversando e a gente falou, pô, vamos fazer uma live nós dois, né? E antes de ir para a live, apresentar Marcos Castro, né? Meu colega, operador do direito, facilitador de constelações familiares. Conheci ele lá na Alemanha, se eu não me engano, em 2015, né, Marcos? Acho que Ou sim. foi antes? Foi 2015, exatamente. Me chamou muita atenção, primeiro porque o Marcos sempre estava com uma turma, né? O Marcos tem esse magnetismo, né? Ele, a Flávia, uma turma que sempre acompanhava, e ele estava entre os brasileiros que, teoricamente, precisavam de tradução. E num dos dias eu estava lá em cima fazendo a tradução, olho para baixo, vejo o Marcos sem os fones de ouvido. E aí eu perguntei para ele, ô Marcos, você não está ouvindo a tradução? Está tão ruim assim a tradução? Não, não, eu estou sentindo o campo. Então, Isso é esse é o Marcos a também, cara do professor, Marcos, isso aí. sentindo o campo, já há muito tempo acompanhando esse movimento das constelações. E, logicamente, a gente depois se aproximou bastante quando o Bert Hellinger começou a vir mais para o Brasil nos treinamentos. Marcos é parte da equipe de ajudadores, né, na Hellinger Schule.
estar sempre presente, estar sempre acompanhando. E a gente resolveu fazer uma live que abordasse mediação, que é mais a área aí do Marcos, escuta clínica, que é dele, mas também minha, como psicólogo, psicoterapeuta, e constelações familiares, que é exatamente o campo que nos juntou e, provavelmente, para o qual muitas pessoas se sentiram atraídas de vir aqui hoje, sobre o que é constelação familiar, como que a gente faz. Mais ou menos isso, né, Marcos? Obrigado, meu amigo. Obrigado, Renê. E olha, nem lembrava mais disso daí, dessa questão de sentir o campo e tirar o fone de ouvido, mas às vezes, para mim, isso era tão importante, né? Em alguns momentos com o Bert, assim, sentir toda aquela presença, e quando a gente está lá na Alemanha, sentir esse campo alemão, né? Estar na casa dele, assim, então era muito forte para mim. E por isso que às vezes fazia essas loucuras aí. Renê. E é uma coisa que é verdade, né? Quando a gente está lá, e muitas vezes a gente está aqui no Brasil, numa constelação, a gente não está ouvindo o facilitador, a gente não está ouvindo o cliente, mas a gente está sentindo o campo. Né? Então é muito interessante isso. Né? E muitas vezes a forma como o Bert conduzia, a gente talvez não estivesse entendendo o que ele está falando, mas a gente sentia o campo que ele criava, né? Como um bom terapeuta, com as várias ferramentas que ele tinha. Né? E era interessante ficar imerso naquelas várias línguas, porque às vezes até russo a gente entendia, né? Na hora dos almoços, era tanta língua junto, né? Russo, espanhol, chinês, polaco. A gente falava todas as línguas e o brasileiro, nesse sentido, samba no pé, vai que vai. Vamos em frente. Mas olha, isso que você trouxe já é algo que está bem dentro do nosso tema, que nós vamos falar também sobre a escuta, né? E isso me chamou a atenção, quando você propôs um tema como esse. Não quero entrar agora porque eu vou te apresentar, mas só para dizer assim, as várias maneiras de se escutar, não é? Como é que eu escuto também quando eu não estou, por exemplo, entendendo a língua, né? Mas existem outras formas de escutar e que chegam até mim e que eu participo desse processo ativamente. Olha só, muita gente legal está entrando aí. Eu vi que minha comadre Soleide entrou, eu vi o Lucas, que já participou com a gente na Alemanha. Eu não consigo falar todos, mas assim, sejam todos muito bem-vindos, viu? Boa noite. Hoje nós estamos juntos aqui, Renê, um amigão, né? E o Renê já colocou aí como nós nos conhecemos na Alemanha. E é sempre muito bom, assim, esse intercâmbio junto com o Renê, porque o Renê, como psicólogo, e eu vejo assim que ele é incansável, né? Então ele estuda bastante várias áreas e se entrega. Então, Renê, sempre é muito bom participar junto com você, aquele projeto que a gente está fazendo juntos de acompanhamento do livro ali, né? Então eu me sinto seguro também com você ali, tem todo um respaldo, todo um suporte, e é muito bom trabalhar e estar junto com você. Então, muito obrigado por hoje estar aqui e para que a gente possa fazer esse bate-papo juntos. Sim. Uma coisa que eu gostaria de trazer para o nosso bate-papo, principalmente no tema de mediação e escuta clínica, foi o seu artigo. Né? O seu artigo que eu pude ler em primeira mão, né? Muito obrigado por isso, e que foi publicado depois na revista do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em junho de 2017. Um texto que chama Constelação Familiar e Direito, o novo caminho à paz social. Por que eu estou trazendo isso? Porque nesse artigo, o Marcos ele traz o trabalho de um operador de direito que não está constelando as pessoas, que não está colocando bonequinho, mas que na conversa, na forma como conduz o discurso junto ao outro, ele traz as bases da constelação familiar, que são as ordens do amor. Isso é escuta e isso é acolhimento. O acolhimento que você dá parte desse pensamento sistêmico. Esse artigo me chamou muito a atenção, porque não é um artigo que fala exatamente
vai constelar assim, assim. É muito parecido com aquele artigo da Marianne Frank, né, que fala exatamente do trabalho nas escolas, e ela não constela, ela trabalha com exercícios, ela trabalha com desenhos, ela trabalha com a fala. Ou seja, nós temos N ferramentas terapêuticas que podemos disponibilizar ao nosso cliente, né? A essa pessoa que nos busca com uma demanda. Às vezes, uma demanda raivosa, às vezes uma demanda frustrada, às vezes uma demanda depressiva. E a nossa escuta e o nosso contorno vai fazer a diferença. A gente sabe, muitas vezes, Bert Hellinger não constelava. Quantas vezes a gente não viu um dia inteiro Bert Hellinger sem nenhuma constelação? Ele estava trabalhando, mas ele estava usando outros recursos. A fala, a escuta, visualização, meditação. E às vezes a pessoa sentava do lado dele, ele simplesmente fazia um gesto do tipo, ok, você já pode voltar ao seu lugar. E depois de um tempo, aquela pessoa trazia o quanto aquilo tinha movimentado ela. Ou seja, havia uma escuta lá, havia um acolhimento, né? E só um terapeuta que está autorizado para aquela demanda pode devolvê-lo. Isso é muito comum. Eu vou, de repente, observar o trabalho do Marcos. Se eu for olhar o trabalho do Marcos, eu, como facilitador, eu vou ficar interferindo no trabalho dele. Só que se ele está lá como facilitador, o cliente vai levar a demanda para o Marcos. E é exatamente essa forma de acolhimento, envolvimento e contorno que o Marcos vai dar, é que vai, às vezes, preencher aquilo que o cliente precisa. Por isso, muitas coisas, é melhor ficar quieto e sentir. Porque aqui não vai conseguir capturar, não. Exato. Não, e você falando assim, quem conheceu o Bert, né? Quem esteve com o Bert, eu costumo falar isso assim, o quanto o Bert falava no silêncio, né? O Bert Hellinger, assim, era através do olhar e a mensagem chegava. E nesse sentido, é bem interessante a gente dizer isso um pouquinho sobre a escuta em si, né, já que foi o tema, assim, uma parte do tema proposto, e me chamou muita atenção quando você colocou esse escuta clínica, porque eu não tinha nem pensado, né, em algo para falar sobre isso, assim. E eu comecei a refletir, claro que se estamos falando da escuta, nós estamos falando dentro do grande processo que é a comunicação, né, que envolve o falar e o escutar. Né? Então, assim, não dá pra gente ficar falando aqui da comunicação em si, nem é esse o objetivo, porque só a comunicação, e vejam a importância da comunicação, assim, nas nossas vidas, né? A questão do emissor, aquele que emite a mensagem, o receptor, e como essa mensagem chega, né? E quão importante isso reflete nas relações sociais, né? Nas interações sociais. Então, também, esse já é um primeiro ponto, assim, olhar a comunicação como essa interação social. E lá atrás talvez tivessem visto assim que, olha, o papel ativo é o de falar e a escuta é apenas um papel passivo. E nisso eu já quero colocar algo para vocês assim, será que é mesmo assim? Né, como é essa escuta? Será que ela é só passiva? Porque se eu olho para o falar, né, como algo que se cria, né, algo que gera uma realidade, eu, de certo modo, dependo também daquele que escuta, que é aquele que dá sentido àquilo que foi falado. Né? E quanta coisa chega nesse sentido, nesse processo de comunicação ou de transmissão da informação. Então, assim, escutar também não é só um papel passivo. Escutar é um papel ativo, que exige de você, então, assim, se nós falamos da escuta ativa, né, ou a escuta clínica, depois eu passo a bola para o René, nessa escuta clínica, mas nessa escuta ativa, como é isso para mim? Qual é o significado disso para mim? O que gera aquela fala em mim? Então, veja quanto processo se cria e algo que se abre ou que se fecha através da escuta. E essa escuta exige justamente assim esse estar ali presente,
né? E aí vem essa palavrinha nossa da presença que a gente tanto traz também na constelação familiar, né? Estar presente e abrir-se, né? Porque assim, também quando eu escuto algo, eu trago comigo aquelas crenças, os meus valores, as minhas imagens, e quanta coisa é dita que não é na fala, como a gente falou aqui. Né? Na postura corporal, na entonação da voz, nos sentimentos, nas emoções, como eles estão sendo colocados ali. Então veja como tudo isso influencia na própria escuta, não só na fala, né? E cada vez mais as pessoas estão percebendo assim o quanto se escuta pouco, se escuta mal, né? E aquela diferença também assim é bom falar, né? Olha, ouvir é diferente de escutar. E o que é isso, né? Ouvir diferente de escutar. Às vezes o pessoal fala isso, não, você não me escutou, você só me ouviu. Então, assim, existe essa diferença, sim. E quando a gente fala de ouvir, é só essa nossa estrutura biológica, essa capacidade de distinguir os sons, né? Então, nem sempre significa que eu estou escutando atentamente, dando atenção, presente e aberto para o outro. E aí, um pouquinho a mais, já entrando nessa escuta, assim, nesse processo. Aberto nesse sentido de abster-se de qualquer julgamento que eu tenha para ouvir efetivamente esse outro. E aí existe algo assim diferente, porque assim, nesse processo de presença e de abertura, quando eu estou disponível totalmente para o outro, algo acontece entre nós, e alguém já colocou ali, sem julgar, exatamente, sem qualquer tipo de julgamento. Disponível para o outro, porque assim, se somos humanos, e enquanto seres humanos, somos completos como seres humanos, né? Mas assim, existe também essa essência pessoal. E eu preciso, de algum modo, então, me abrir, me despir disso que eu levo e carrego comigo, talvez até de todo esse aprendizado anterior, para ouvir o outro totalmente. E aí é impressionante que quando né, a gente consegue entrar nesse processo, o outro, à medida que vai falando, e eu vejo isso assim claramente, assim, né? O outro vai falando e ele vai encontrando as respostas que inicialmente ele gostaria de obter de você, daquele que está prestando auxílio, do terapeuta, né, daquele que está ali como ajudante. Então é bem interessante esse processo de estar presente para o outro e escutá-lo ativamente. Assim. Eu só ia fazer uma para a gente que realmente me chamou a atenção quando você propôs essa questão da escuta, para a gente trazer o quanto é importante a escuta. Né? E que não se trata, mais uma vez, de um processo ou de um papel simplesmente passivo. O quanto isso constrói, o quanto isso gera uma realidade, pode abrir ou fechar possibilidades dentro desse grande processo da comunicação. Sim, sim. Quando eu trouxe esse termo, né, o termo escuta, utilizamos muito na psicanálise. E, logicamente, eu não estou fazendo uma colagem da psicanálise com constelação familiar, porque são coisas diferentes. Mas existem ferramentas aí que nós podemos utilizar, existem formas que podemos conciliar das duas. A psicanálise, ela parte de uma postura analítica, a constelação familiar, ela fala de uma postura fenomenológica, né? Quando você falou da questão do não julgamento, uma vez eu perguntei para o meu professor, Peter Spelter, como seria? Isso foi mais ou menos no final do treinamento, né? Porque eu era psicanalista, eu era né? Analítico. E assim, aquilo que ele estava propondo era outro caminho. E aí ele me falou uma frase em alemão, né? Quando você entrar no campo, se dispa, se desfaça de tudo que você sabe até então. Verzichte auf alles, was du bisher weißt. Então, e aí tem um texto do Bert Hellinger, que agora não lembro, você uma vez tinha, num dos debates, você trouxe esse trecho, onde o Bert Hellinger fala, antes de entrar, eu visualizo que eu mergulho numa correnteza
escura e simplesmente me deixo envolver por esta água e levar por ela. Ou seja, isso que você colocou sem julgamento. Essa é uma escuta muito particular. E é um desafio para nós, sim, treiná-la. Podemos treiná-la com meditação, podemos treiná-la com exercícios, podemos treiná-la conversando com o outro e exercitando exatamente onde Marcos me toca quando ele fala. E o quanto isso é do Marcos e o quanto isso é meu. Porque quando o outro fala, eu me toco também. E aí a gente percebe isso que na psicanálise a gente chama de alteridade. Né? Quer dizer, esse fluxo linguístico e simbólico que acontece entre eu e o outro. Né? Ah, mas o facilitador, ele né, não pensa em nada. Não, não é que ele não pensa em nada. Ele exercita essa postura. Né? Ela não é 24 horas por dia. Né? Ela é naquele momento. Exato. E geralmente, às vezes, depois de uma constelação, a gente tem que ir lá procurar nosso terapeuta e nosso supervisor para arrumar umas nhacas lá que apareceram na constelação. Isso aqui é uma coisinha que eu tenho que trabalhar. O que despertou agora, né, também em mim, né? E isso também é uma postura nossa de reconhecer, né, que nesse processo mútuo, né, que estamos ali de interação, é claro que algo também chega até mim. Né? E se estou ali presente, aberto, disponível, também algo chega até mim. E eu olho para isso, e eu percebo isso. E a Camila até colocou ali, olha, como no momento você estava falando de se entregar, né? E uma vez eu falei como um bambu oco, né? Então, um bambu que se deixa ser levado mesmo, assim, por essa ação do vento, que hora está aqui, hora está ali, se enverga para cá, se enverga para lá e segue o fluxo, como você disse. E uma vez, eu estava junto com você, e você deu um exemplo que eu achei muito legal também. Até quando as pessoas vão, assim, numa constelação e olham assim e falam, mas como é que esse representante, né, entra nesse campo e sente e de repente olha para lá, ou olha para cá, ou anda um pouquinho ali. E eu lembro que você falou assim, olha, sabe quando você vai no mar e você se lança ali no mar, né? E você tá lá e de repente vem uma onda, e de repente vem outra, e você entrou numa determinada posição ali no mar, e quando você vê, daqui a pouco você foi levado até sem perceber totalmente, porque você estava ali entregue simplesmente ao mar e talvez curtindo aquele momento, né, se doando naquele momento, e de repente você se vê, você está em outro lugar e deixou-se ser levado. Então eu achei esse exemplo que você deu uma vez muito legal. A Alice perguntou assim, por que água escura? Por que lançar-se numa água escura? Aí a Isabela já colocou assim, olha, água escura no sentido de profundidade, né, de você se lançar-se em águas mais profundas. Eu não enxergo, né? Eu não enxergo, eu não vejo. E automaticamente, o que eu não vejo, eu não controlo. Né? É um símbolo. Né? As águas claras, eu vejo tudo e eu tenho a sensação de controlar tudo. Águas escuras, às vezes, são profundas e elas exigem de mim respeito, no sentido de cuidado. Né? Achtung. Eu não vou mergulhar. Eu vou com calma. Coragem também, mas com calma. Né? Exatamente. Aí entra aquela coisa, né, Alice? Exatamente da escuta. Né? Como que é escuro para cada um? Às vezes, para algumas pessoas, o escuro vai denotar certos valores, certas crenças. E isso a gente vai escutar do nosso cliente. Né? Porque, de repente, ele vai falar, não, eu não vou entrar numa área escura. Águas escuras são más, por exemplo. Né? E aí, ok, a gente verifica qual que é o limite daquele cliente, até porque a gente o tempo todo está indo no limite do cliente, não no nosso. Do cliente. Quando você falou da água escura, né, eu lembrei do Bert também, quando ele traz para nós aquela expressão de noite escura.
né? Nesse mesmo sentido, assim, de você entrar, né, nessa noite escura, nesse sentido de que, olha, eu estou ali, totalmente presente, né, disponível, sem qualquer controle, sem qualquer pré-julgamento, sem imagens interiores para que eu possa controlar ou não algo, eu simplesmente me entrego. Eu me entrego a esse vazio, por assim dizer. Muitas pessoas gostam dessa expressão também, ou entendem bem essa expressão do vazio, né? E a partir disso um movimento surge. Mas também eu não fico parado aí. Eu vou até esse local e a partir dali um movimento que surge sem que esse movimento seja exclusivamente ou apenas racional, né? Aí a Larissa colocou ali a noite escura da alma. Justamente isso, né? Essa noite escura para que a gente chegue nesse movimento mais profundo da alma. Existe agora, né, quando a gente fala desses opostos, desses polos, e isso é comum, né, que o cliente traga opostos, traga duas vertentes, aquele conto xamã antigo, né, que um índio chega para o xamã e fala, eu às vezes, quando eu estou caçando, eu tenho imagens violentas que me passam a cabeça e às vezes eu tenho vontade de ferir meus colegas. E aí o xamã olha para ele e fala, eu conheço isso. Essa agressividade, essa violência, essa sede de sangue. E aí o índio fala, mas o que eu faço? E aí o xamã fala, dentro de mim habitam dois lobos, um claro e um escuro. O claro, ele une. O escuro, ele desfaz. O claro busca. O escuro, quer dizer, sempre dando polos opostos. Uhum. Ele fala, esses dois lobos habitam em mim e habitam em você. E aí ele fica em silêncio. E aí o índio, mas e aí? Ele fala, o lobo que tem mais relevância é aquele que eu alimento mais em minha alma. Né? E muitas vezes, o nosso cliente, quando ele traz uma fala, você percebe que durante a fala ele para, porque ele se percebeu falando uma coisa que ele não sabia que ele falava. Ele falou, nossa, eu tô falando que nem meu pai. Nossa, tô falando que nem meu avô. Que era aquela coisa que a Úrsula Frank falava, transe. Ele está no transe familiar, né? Ou, às vezes, até no trauma. E o facilitador na presença. Se o facilitador consegue sustentar esse estado de presença, o cliente consegue ter a própria escuta da fala dele. Né? Então é um exercício, sim, a gente não ficar falando no meio da fala do cliente, né? Interpretando, dando ideias. A gente escuta e se deixa ser tomado por aquilo no primeiro momento. Uma vez eu me lembrei agora, assim, nós estávamos fazendo módulo e existia esse exercício da escuta, né? E então, inicialmente, depois pelo que eu fiquei sabendo, era assim, a pessoa tinha que inventar uma história triste, comovente lá, assim, para testar a nossa escuta, como seria a nossa escuta, né? E no caso, eu era a pessoa que estava escutando. Só que, olha como é interessante a presença e como isso interfere na relação e cria algo, né? E eu estou frisando bem isso, essa questão desse papel ativo da escuta. Então eu me coloquei nesse estado de presença para aquela pessoa e ela começou a contar a história. Só que ela começou depois a contar uma história verdadeira dela. E ela se sentiu totalmente à vontade para expor aquilo que era uma verdade para ela, assim, de muita dor. E ela expôs aquilo. E durante esse processo de escuta, é bem interessante você não cair na isca, né, que eu digo assim, de você querer assim, mesmo sem falar nada, mas com o seu corpo dizer algo para essa pessoa no sentido de apoiá-la naquela dor, naquele sofrimento, ou de passar a mensagem, né, coitadinho. Eu simplesmente estive ali para ela, presente, escutando. Totalmente presente, escutando. E ao final
do exercício, que passou de algo fictício para algo muito verdadeiro, e depois, encontrando essa pessoa outras vezes, ela me encontra e ela diz assim, olha, aquilo foi de uma profundidade e de uma importância para mim que eu cheguei em algo que eu achei que eu nunca fosse chegar. Porque ela conseguiu por ela mesma. Porque, veja, na escuta, assim, você fala, mas você não fez nada. Somente com a presença. Claro que agora, né, você também como terapeuta, e existem as intervenções clínicas e necessárias, mas em algum momento também, como é importante a gente abster, assim, né, daquela vontadezinha de fazer algo e fazer de uma outra forma, né, de um outro lugar. Nessa presença e nessa sintonia completa com o outro por esse breve momento, e depois a gente pode se despedir, ele pode seguir aquilo que é dele, a vida dele, e eu posso seguir aquilo que é minha. Mas até eu assim, achei muito interessante, porque para a pessoa tocou em algo muito profundo, mesmo sem falar uma palavra sequer. Uhum. Sim, sim. E aí entra muito naquilo que o Eric Berne falava da análise transacional, né, do script de vida, que muitas vezes você chega no seu script de vida através de contos de fada, através de contação de história, né? E isso é uma coisa que os antigos faziam muito, né? Eles sentavam, aliás, ainda fazem, né? Em alguns lugares, em alguns locais no Brasil, você ainda encontra isso, né? Se sentar em volta de uma fogueira ou na varanda e começar a contar causos, começar a contar histórias. E desses causos, dessas histórias, muitas são de fundo verdadeiro, passou-se por isso, né? E essa é uma forma de passa pelo meu corpo e ela muda, a história muda, me muda a partir do momento que eu a conto. E é muito interessante que o Freud, quando ele falava da associação de palavras, ele falava para os clientes, né? Diga o que lhe vem à cabeça, mesmo que pareça estúpido, mesmo que pareça tolo. Simplesmente deixe o fluxo das palavras vir. Ele estava falando desse sem julgamento, né? Deixa vir. E, de repente, quando você vai ver, nossa, eu nunca tinha contado isso para ninguém, né? E como foi? Né? Porque eu visitei um espaço que até então estava empoeirado, estava fechado, né? Estava sem oxigênio, né? Isso é uma coisa que o João Bezer faz muito bem, né? Quando ele fala da importância de, em alguns momentos, dar espaço interno, né? Eu respiro e naquele cômodo interno no meu corpo, eu dou um espaço. E ele fala, às vezes, entre uma constelação e outra, eu preciso dar um espaço para que os representantes, para que o cliente, para que o facilitador novamente se assente, novamente se reencontre, né? Ou estabeleça uma presença novamente, né? E é fato, esse é o exercício que eu aprendi com o Joel e que faz toda a diferença nos workshops. Parar, respirar e visualizar que você está fazendo espaço para o novo. E você não faz ideia do que é esse novo. Mas você dá espaço para isso que vai vir. Exato. Essa é a coragem também, não é? Coragem de se entregar a esse novo sem saber o que é esse novo. E é interessante, assim, depois você pode falar essa parte da escuta clínica, ou dentro da clínica, na atuação como terapeuta, né? Porque quando a gente traz isso para a constelação familiar, se a gente vai falar na questão da ajuda, especialmente, não é? E então, assim, esse caminho, né, que exige essa presença, que exige essa observação, essa percepção e talvez uma compreensão, então, né, chegar a uma compreensão daquilo que o outro traz e intervir apenas se necessário no essencial. Né? E o Bert traz para nós assim, uma pergunta assim, que eu acho muito legal, quando ele diz, olha, se você quer ajudar, você pergunte a si mesmo assim, se com aquilo que você está disposto a fazer, você vai levar o outro a alcançar algo maior por si mesmo. É mais ou menos nesse sentido. As palavras são outras, mas assim, nesse sentido de que, olha, o outro
vai fazer algo com o seu auxílio, com o seu suporte, se necessário e apenas por algum tempo. E aí, quando eu penso numa relação terapêutica, eu imagino que muitas vezes os clientes chegam, e claro, com os seus relatos pessoais, né, que são, assim, repletos de características infinitas, porque seres humanos, aí cada um tem a sua história, né, e talvez queira entregar isso para o terapeuta, assim, como é isso para você na escuta clínica, e se você traz isso da constelação familiar sempre para você, assim, uma postura que te auxilia, como funciona isso para você? Eu ainda faço uma separação, Marcos. Existe o consultório psicoterapêutico, psicanalítico, e lá eu sou um psicanalista. E existem meus grupos, né, o workshop, né, onde eu entro numa postura de facilitador. Agora, isso não quer dizer que eu não leve as ferramentas do psicólogo para o workshop, ou que eu não leve ferramentas do workshop para o consultório. Isso é uma coisa que o Anton de Cron falava muito, né? Quer dizer, nós, facilitadores, temos uma bolsinha de ferramentas e para onde a gente viaja, a gente leva essa bolsinha, né? E a gente tenta verificar com o nosso cliente se aquelas ferramentas, se aquelas características são úteis ou não, se elas ajudam ou não, se elas levam a outra amplitude ou não. E eu lembro que uma vez, num seminário, num treinamento, uma pessoa chegou para o Anton de Cron e falou isso, porque o Anton de Cron ele é consultor sistêmico, ele trabalha com empresas, ele trabalha com gestão. E aí uma pessoa chegou para ele e falou, não, mas eu vim para ver você constelar. E ele riu assim, ele falou, mas eu estou fazendo isso desde que a gente chegou aqui. O que é constelar para você, né? Exato, exatamente. Né? Quer dizer, ele estava trazendo as ferramentas desse mundo, desse universo das constelações organizacionais, da consultoria sistêmica. Mas a postura dele era aquela postura do Hellinger. Reconheça aquilo que se mostra. E às vezes, pela escuta, a gente percebe que o nosso cliente, ele traz o pacote, né? Ele entrega assim, tipo, ó, é isso aqui, mas ele não reconhece que é isso. Ele quer que você conserte isso. E aí, logicamente, nesse outro espaço, é preciso utilizar de certas técnicas para que ele saiba que aquilo que ele quer se desfazer é, na verdade, a maior ferramenta que ele tem para a vida dele. E eu, às vezes, estou falando de uma dor, às vezes eu estou falando de uma doença, às vezes eu estou falando de algo que naquele momento é muito dolorido, mas é um recurso. A questão é que naquele momento ele não é visto assim. Ele é visto como algo maldito, algo ruim, algo triste, algo que prejudicou minha vida até então. Tira isso de mim. Ok, então vamos entrar um pouco nessa história. Não, mas eu não quero olhar para a história, mas como que isso se deu? Né? Quer dizer, vínculo, encontro, né? E o Bert Hellinger fala, né, que muitas vezes a constelação familiar ela une o que algo que por algum motivo foi separado. E nessa separação houve uma exclusão, houve um esquecimento, houve, e logicamente pelos motivos mais justos, por dor, por medo, por culpa. A questão é, isso não consegue ficar separado. Isso começa a fazer uma outra pressão. E aí você vai trazendo. Né? Para mim, a escuta clínica, como psicoterapeuta, como psicanalista, está presente sim comigo. Porque eu não abdico dela como ferramenta, não. Eu abdico do lugar de psicólogo ou psicanalista quando eu estou facilitando. Sim. Mas se essa ferramenta for útil, eu vou utilizá-la. Como você utilizou essa ferramenta de escutar a história até o fim em silêncio. Sem bater palma, sem...
oh, né? Quer dizer, você estava presente. E às vezes a única coisa que a pessoa precisa é de alguém que a escute, que é a base do CVV, né? Sim, sim. E muitas vezes também para nós, nessa função de ajudante, é a única coisa que a gente pode oferecer, né? Ou é, assim, talvez algo de mais precioso que a gente possa oferecer. E eu vejo muito isso nos atendimentos ali, né, na Justiça Federal, como você falou no começo, não faço essa constelação nesse sentido clássico que as pessoas pensam, né, de fazer ou ali em grupo, ou pegar o bonequinho ali, fazer com bonecos individual. Não, não tem essa constelação como, né, você estava descrevendo aí. Mas tem sim a postura, os fundamentos, as bases, os princípios, né, básicos da vida da constelação familiar e que nos fortalecem, assim, nos ancoram para ter essa postura e ter esse acesso, assim, permitir esse caminho até o outro por nós mesmos, né? E quando você falou, estava falando aí dessas dificuldades, dessas dores, né, muitas vezes ocultas e que naquele momento a pessoa não reconhece como um recurso que pode levá-la a uma grande força, né, porque também está imerso nessa dor e talvez assim cego, né, e aí com o auxílio do terapeuta, do facilitador, conseguir olhar para isso. Eu queria dar boa noite porque entrou nossa amiga Daniela aqui que fala sobre o abraço à sombra, né? Então as sombras que estão presentes aí e que quando vistas, né, quando nós podemos olhar para isso assim, de uma forma respeitosa, amorosa, dar um sentido para isso, transformar isso numa grande força para nós. Sim, sim. E quanto que esse trabalho ele nos traz de encontro com essa sombra e nos convida, pegando também uma frase aí da colega Dani, a uma travessia, né? E é uma travessia que vai passar por paisagens conhecidas. Ela vai passar pelo meu transe, ela vai passar pelo meu trauma. A questão é exatamente o facilitador, ele está tentando trazer, junto com o seu cliente, nesse acompanhamento, a presença para o momento de transe. A presença no momento de trauma. Que é exatamente assim que você vai mobilizar algo lá. Né? Então, a doutora Ursula Frank Bryson, ela fala muito isso. Quer dizer, você vai olhar novamente para o trauma. Isso é doído, isso é sofrido. Só que num estado de presença. E o Bert Hellinger tem um livro que não foi traduzido para o Brasil, que chama Mitglied, né? Acompanhar. Né? Onde ele fala que o facilitador acompanha um percurso e depois se retira. Né? É por um tempinho, para ajudar. Depois sai. Isso. Essa palavra retirada, né? Porque assim, isso também exige de nós essa postura da retirada para sair, talvez, daquela vontadezinha de permanecer como o grande, né? Olha, eu auxiliei algo, ou eu fiz algo, eu posso fazer algo ainda por você, ou você merece um pouco mais. Veja quantas imagens, quantas interpretações isso pode surgir daquele que se colocou numa postura de auxiliar e que se entrar nesse caminho não auxilia em nada, né? Não pode mais ajudar, está imerso ali dentro daquilo, porque algo também pode ter ressoado dentro do seu próprio sistema, e aí já não auxilia, já cria uma dependência, né? Uma relação de total dependência e ainda de transferência, talvez. Quem precisa de ajuda, né? O Bert fala um pouco disso, dessas transferências, né? Dentro também das terapias, assim, quem é que está precisando de quem ali, quando existe essa relação de dependência. E esse ajudar é muito bacana, assim, quando a gente consegue trazer essas posturas sistêmicas na ajuda, porque muitas vezes, assim, nós queremos realmente fazer algo. Muitas pessoas falam assim, não, eu preciso fazer algo, né? E eu posso fazer algo. E o quanto isso afasta do outro. Né? Porque o outro talvez não esteja necessitando daquilo que você queira oferecer. Então, uma vez, eu até comentando, porque eu vi que entrou um magistrado aqui, e eu vou contar uma história de um curso, assim, rapidinho, ele já até sabe disso.
É só a questão da ajuda e assim, como o magistrado o tempo todo lida com isso, né? As pessoas estão ali batendo o tempo todo no poder judiciário, ele vai tomar uma decisão. É uma decisão que interfere na vida dessa pessoa. E aí, assim, essa postura da ajuda, essa postura fenomenológica da presença e do retirar-se também depois daquilo que foi necessário, que se mostrou essencial, é muito importante. Um exercício feito, né, como uma magistrada, e eu coloquei assim uma pessoa que precisava da ajuda do Poder Judiciário. Então essa magistrada, que era uma magistrada mesmo, estava na posição da magistrada ali, como um representante. E eu só falei assim, olha, internalize dentro de você, assim, eu sei o que você precisa e eu vou fazer algo por você. Só isso. Né? Mesmo que não entenda aquilo que você falou do Freud, assim, ó, mesmo que você não entenda, né, internalize isso e vamos ver o que acontece. Então, as duas pessoas permaneceram se olhando e depois eu perguntei para aquele que foi buscar ajuda, assim, o que é que está acontecendo? E aí ele falou assim, ela, no caso, era uma mulher, falou assim, eu não quero a ajuda dela. E qual foi a surpresa da magistrada que estava totalmente oferecendo ajuda? Assim, como? Você não quer? Né? Então, assim, eu estou aqui totalmente disponível e posso fazer algo. E assim, naquele julgamento, eu sei o que você precisa. Eu sei como resolver essa situação. E veja como isso também tem um impacto na alma do outro. Né? Como isso chega até o outro. E tantas vezes o que acontece é justamente assim, olha, eu não reconheço a dignidade do outro de que ele pode fazer algo por si mesmo. Então essa postura é muito importante, assim, da questão de como auxiliar, como acompanhar e o momento de se retirar. Então foi bem interessante esse exercício, Renê, assim, nessa postura, até inclusive para mostrar assim, como isso pode auxiliar, né, no desempenho das nossas tarefas como ajudantes. Você me fez lembrar uma história, Marcos. Né? O Peter, uma vez, né? Ele falou, como facilitador, o meu trabalho é muito simples, porque o cliente faz tudo. Eu não faço nada. Ele faz o campo, ele coloca os representantes, eles se movimentam a partir do campo dele, e depois eu me retiro. Né? E o que o Peter estava falando também, tire seus dedos do sistema do cliente. Não queira, né, colocar suas digitais lá do tipo, olha só, arrumei. Não. Isso foi uma coisa que Bert sempre nos mostrou. Né? Demut, humildade. Né? O nosso lugar é o último. Né? Estamos apenas de passagem. Né? E podemos acolher o cliente naquele momento e dizer, sim, eu te acompanho por isso que é difícil. Mas depois você segue. Ou seja, a responsabilidade continua sendo tua, meu amigo. Né? Eu não vou levar isso para casa. Eu não vou levar teu pai, tua mãe, tua família toda. E se eu fizer isso, provavelmente eu estou prejudicando o meu cliente, o meu sistema e a mim. Né? Então, você trouxe muito bem. As ordens da ajuda de Bert Hellinger são uma das obras fundamentais para quem faz esse trabalho. Mediação, escuta clínica, constelação familiar. Se você não conhece as ordens da ajuda, você vai se atrapalhar nessas três aí. Vai. É porque é muito fácil de cair aí, assim, né? Morder a isca, como eu disse anteriormente. E quando você estava falando, assim, me veio essa palavrinha da neutralidade, né? Já que também estamos falando da mediação, e essa postura do mediador, né, como alguém neutro dentro daquele conflito que se apresenta, porque aí temos duas ou mais partes envolvidas em um determinado conflito, e o mediador, então, para gerenciar e lidar com tudo isso, né? E nesse aspecto, a questão da postura e o conhecimento das ordens da ajuda, mais do que o conhecimento racional também, que, como você disse, isso é muito bom porque nos traz recursos para lidar com aquela determinada situação. Então, nem sempre eu vou poder fazer uma constelação familiar dessa forma clássica, como a gente chama.
mas eu tenho recursos para resolver aquele conflito que se apresenta, ou mesmo assim, mostrar um caminho que leva a uma solução. Né? Como é que eu, como mediador aqui, eu me transformo então nesse facilitador de comunicação, é o mínimo do mediador ali, facilitar a comunicação entre aqueles que chegam ali e depois dessa comunicação ver como é que esse movimento se apresenta. Então é muito bacana assim quando você fala isso dessa separação, mas de que esse arcabouço de tudo que eu levo aí também assim, eu vou separando para aqueles momentos em que eu posso me valer deles, e em outros, aquela coragem de se lançar nas águas mais profundas e escuras. Sim. E aí, também, lembrando tanto a questão da sombra, que a nossa colega Dani fala, o Thomas Bryson, ele num dos treinamentos, onde ele estava falando sobre morte, né? Ele tava, que é o trabalho dele, foi muito tempo que está no teologia. Ele falou que se um facilitador não conhece muito bem as suas sombras, o seu vale das sombras, vai ser muito difícil ele acompanhar o cliente para o vale das sombras dele. Ou seja, eu preciso sim ter passado pelos meus vales da sombra algumas vezes, né, para estar presente junto ao vale da sombra dos outros. Isso parece uma coisa óbvia, mas recentemente eu tive essa situação aqui no consultório. Eu recebi uma demanda e se tratava de um perpetrador, e um perpetrador sexual. E a gente sabe o efeito que isso tem no tecido social. E uma colega, ela virou e falou: nossa, eu jamais atenderia uma pessoa assim. Ok, que bom que isso está consciente. Isso. Porque isso é sombra, sim. Né? O nosso cliente vai nos tocar e ele vai trazer coisas difíceis. Porque, lógico, todo facilitador tem família. Todo facilitador tem filhos. E se você, naquele momento, olha para o seu cliente, para o seu paciente, e começa a ter crenças, afetos negativos em relação a ele ou ao que ele fez, você não vai escutar que ele está na sua frente pedindo ajuda. Né? Ele está na sua frente falando: eu quero fazer diferente. Eu busco fazer diferente. A pessoa como você, quer dizer, olha a arrogância, né, da minha dificuldade. Se de repente eu deixo ela vazar. Sim. É muito importante que eu saiba, assim, os meus limites, né, e que eu informe os limites ao meu cliente. E realmente, se eu tenho dificuldade com certos perpetradores, que eu os fale, né? Eu tive uma vez um convite para trabalhar na Fundação A Casa. Não me sentia preparado para esse trabalho. Nós temos colegas, inclusive nós dois conhecemos, que trabalham, né, que fizeram trabalho. Né? Eu também, no meu percurso como psicólogo, cheguei a trabalhar um tempo em hospitais, como psicólogo hospitalar. Foi muito difícil para mim. Né? Então, um limite, foi supervisionado, mas assim, ok, esse caminho aqui eu consigo sustentar minha presença mais. Aqui a presença fica mais difícil. Então aqui eu supervisiono. E aqui eu ofereço. Eu estou presente. Eu estou aqui para vocês que buscam. Né? Isso é fundamental. Isso é uma escuta de você. Você se escutando como profissional. Para poder oferecer o melhor para o outro. Essa escuta interna, né? Você estava falando e justamente estava assim, olha, então, para o campo da mediação, também o mediador reconhecer o seu limite. Né? Então, se ele tem determinadas características e especialidades, o que é que ele vai fazer lá num campo que ele nunca atuou e que é totalmente novo para ele, né? Então, imaginar uma coisa bem assim, na área do direito aqui agora, imagine que você é convidado para fazer uma mediação
de uma causa marítima. Não tem nada a ver comigo. Nunca naveguei nesses mares, né? Então, assim, reconhecer também o meu limite, até onde eu posso ir. Porque é aonde eu posso auxiliar ou não. E é aonde, como você falou assim, se eu dou esse passo, eu posso me emaranhar ou não. E aí, usando esse termo do emaranhamento aí, trazendo um pouco da constelação familiar. Né? E algumas vezes tem aquele ditadozinho bem assim, popular que fala, eu não sei direito como é, mas é mais ou menos assim, né? Cada macaco dá o pulo no galho que sabe que vai alcançar. Né? Então, também se eu me coloco lá, isso tem responsabilidade para mim e, quiçá, para o meu sistema. E é muito interessante quando a gente fala disso do meu sistema, né? Porque da mesma forma com que a gente traz algo da nossa história pessoal, do nosso sistema, também eu gero algo que pode invadir todo esse meu sistema. Então veja a responsabilidade das nossas condutas e dos nossos atos, e essa palavra que você trouxe, assim, consciência, né? Trazer a consciência de que aqui eu não posso ajudar, aqui eu tenho um limite, eu só posso ir até aqui. Isso é de uma grandeza enorme, não é? E né, os nossos canais comunicativos, e em alguns momentos, de repente, eu não consigo ver, eu não consigo ouvir, eu não consigo dizer, e talvez, se eu estiver presente nesse momento, isso vai atuar de uma boa forma no meu cliente. Sim. Né? Renê, nós estamos chegando nos 5 minutos finais. Eu não vi pergunta aqui agora, sim. A Alice, deixa eu ver, Alice perguntou aqui que é a casa. Você estava se referindo à Fundação Casa, Renê, aquela hora que você estava falando? Isso, a antiga FEBEM. Aí então a Alice só perguntou isso. Se eu deixei passar a pergunta aqui, eu já me desculpo. Mas então, como nós temos uns 5 minutinhos, não sei, podemos ouvir também o pessoal aí, alguém. Eu vi que entrou nosso amigo Léo Nogueira aqui, e deixar um abraço para ele. Advogada, uma amiga minha, nossa, de muito tempo, Marli. Eu não sei se você acompanhou aí, assim, várias pessoas entraram que com certeza você conhece, quiser deixar um abraço, uma boa noite aí. Com certeza. Eu gostaria de agradecer, né, todo esse pessoal que esteve aí, que perguntou, e também lembrar como esse momento está sendo bom para acompanhar essas lives. Né? Acompanhei algumas lives com o Yuli, o Sami, o Renato Bertatti, quer dizer, tantas pessoas trazendo o seu saber, e a gente sempre aprende na troca. Né? É na conversa com o outro que eu percebo também meus limites. Né? E percebo até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. É agradável fazer isso contigo, Marcos, porque nós temos uma troca fluida, né? Divertida. Né? Mas muitas vezes é desafiante porque eu sei que a sua área não é a minha área. Né? E, logicamente, isso é um limite também, porque eu sei que você vai para lugares que é melhor eu não me arriscar, né? Porque é um limite. A recíproca é verdadeira. E mesmo assim, ambos conseguimos, e aí a gente vai para a última parte, né? Quer dizer, mediação, escuta clínica, constelação familiar. Essa última parte, nós dois aprendemos que se estamos abertos, sem julgamento, sem medo, sem intenção, sem amor, podemos nos disponibilizar. Né? Sim. É um treino. E eu acredito que toda vez que a gente está junto, a gente treina isso novamente. A gente pode estar junto em vários treinamentos do Bert Hellinger, e eu posso dizer que até o último teve aprendizado. E, logicamente, ele não parou. Ele não parou em nenhum momento. Com certeza. E eu me lembro muito do treinamento, já que você mencionou aqui a doutora Ursula Frank Bryson, né? Um treinamento que a gente fez comendo com os nossos ancestrais. Foi muito bacana, assim, para perceber o quanto trazemos em nós
toda essa história do nosso tempo. Ele, nós temos 7 segundos. Meu querido, muito obrigado. Obrigado a todos aí que estão conosco. Vamos ver se a gente